Bora lá, gente, para mais uma videoaula. Aula 22. Começaremos hoje a falar sobre o Império Romano, tá? Que é o maior império de toda a história da humanidade, o maior e, podemos dizer, o último grande império da antiguidade, tá? É o fim do Império Romano que vai decretar o fim da antiguidade e o início de uma nova era, que é a Idade Média. As transformações com o fim do Império Romano foram tão grandes que pode-se dizer que surgiu um novo mundo, não um novo mundo no sentido de apareceu do nada, mas a forma de viver, tudo acabou tendo que ser reconstruído, tá? Tudo aquilo que a gente vinha na antiguidade toda aí, os impérios, uma cidade dominando outra, escravizando os seus habitantes, tudo aquilo vai sofrer um revés, vai surgir uma outra forma de viver, uma outra forma de se relacionar com a terra, com a produção de alimentos, com o trabalho, tá? Então o fim do Império Romano, ele vai marcar essa ruptura, essa quebra. Você tem uma história vindo basicamente numa mesma linha, com povos diferentes, culturas diferentes, obviamente as coisas não são iguais, mas elas seguem uma mesma ideia. O fim do Império Romano marca o fim dessa ideia e o surgimento de uma nova forma de viver, tá certo? Por isso que a importância do Império Romano. Foi um império que durou muito tempo. Os romanos, eles estiveram no auge entre Império e República por mais de 1000 anos, tá? Por mais de 10 séculos os romanos estiveram no controle de toda essa região ali, Europa, Oriente Médio, Norte da África, tudo aquilo pertenceu aos romanos. Construíram um império gigantesco. Você tem os impérios se sucedendo no tempo e em tamanho, né? Você tinha lá os impérios da Mesopotâmia, Acádios, um vai dominando, os impérios vão crescendo, chegam os persas, dominam, vêm os gregos, dominam o império dos persas e mais um pouco, os romanos vão fazer a mesma coisa, dominar o mesmo território e ampliar, dominando quase todo o que a gente chama de mundo conhecido, né? Naquele período, que é o norte da África, o Oriente Médio e a Europa. Quase toda essa região vai passar para a mão dos romanos. Os romanos vão controlar. Tudo aquilo será Roma, tá certo? Falaremos disso nessas próximas aulas todas, mas hoje a gente vai começar bem simplesinho. Vamos entender primeiro que é Roma, tá? Roma é uma cidade, tá? É uma cidade, não é um império gigantesco. Ele começa como uma cidadezinha, estou colocando aqui no mapa, vai habitar essa região onde hoje é a Itália. Roma hoje é a capital da Itália, tá? Então essa é Roma, ela fica aqui nessa região da Itália, essa região da Europa que se chama Bota. Sempre que vocês ouvirem falar sobre Bota, que uma pessoa viajou para Bota, ou um time de futebol que é da Bota, é muito comum chamar a Itália de Bota, por causa desse formato do mapa da Itália, que as pessoas acham que parece com uma bota, tá certo? Então Roma surge aqui, no meio aqui da Itália, uma cidade fundada por povos latinos, aproximadamente aí no século 7, 8 a.C., tá? Nesse período você vai ter persas e gregos, mais os persas, né, egípcios, no auge. Logo depois você vai ter o surgimento dos gregos também, que já existem nessa época, mas os gregos com a Macedônia logo após vão criar um império. E Roma está surgindo aí nesse período, tá certo? Uma pequena cidade que surge dessa região que chama Lácio, fica aí no interior da Itália, que vai viver principalmente da produção agrícola, mas que aos poucos vai começar a abrir aí, estender seus leques um pouco para a questão comercial, tá certo? E aí, quando ela parte para essa questão comercial, é que você vai ter aí o crescimento de Roma, mas a gente chega lá. Vamos falar primeiro dessa fundação de Roma. Essa fundação de Roma, ela é muito assim, ela está cheia de fantasia, de lenda. Você tem uma história básica, que é praticamente isso que eu falei. Você tem povos que habitam essa região da Bota, da Itália. Um desses povos que habita essa região são os latinos, que é de onde vem a língua latim,
que é a língua de onde surgiu o português, o espanhol, o italiano, o francês. Todas essas línguas são línguas latinas, tá? Então, esse povo, os latinos, eles têm inimigos na região e, para se proteger, eles vão criar uma cidade que é a cidade de Roma, tá? Essa é a versão oficial da coisa, real da coisa. Você tem versões mais fantasiosas, né? De Rômulo e Remo, tá? Irmãos gêmeos que são encontrados no rio por uma loba, mulher do lobo, tá? Fêmea do lobo, né? Que vai criar esses dois jovens e eles vão ser os fundadores da cidade de Roma. Tanto que você tem essa lenda, você tem nas estátuas de Roma, no escudo dos times de Roma, você tem lá a loba amamentando. Os nenês, eles mamam nas tetas da loba, eles são criados pela loba. Então você tem todas as versões fantasiosas sobre a criação de Roma, uma ligação direta com Troia, que um príncipe de Troia, quando foge lá, quando os troianos são invadidos pelos gregos com um cavalo de Troia, um príncipe de Troia foge e seu filho vai habitar aquela região, vai construir, vai ser um dos fundadores de Roma. É uma história mais complexa, mas vamos no real, que é a fundação pelos latinos, tá certo? Num primeiro momento, Roma vai ser dominada por povos invasores que se chamam etruscos, tá? Não se preocupem com esses nomes. O importante é vocês entenderem que Roma era uma cidadezinha pequenininha, que não tinha condições de se defender ou de fazer nada. Então ela foi dominada por outros povos, foi governada por povos estrangeiros, que são esses etruscos. Começa a progredir. E você vai ter nesse período o surgimento de como vai funcionar a sociedade romana, tá? Que vai definir o funcionamento dessa sociedade romana por mais de 10 séculos, tá? Que ela vai ser uma divisão. Você vai ter divisão em núcleos sociais, né? Então você vai ter primeiro os patrícios, que patrícios vem do termo latino pater familis. O que é pater familis? São as famílias fundadoras da cidade. Então um grupo privilegiado, o grupo que vai receber da realeza mais vantagens e mais benefícios, direitos melhores, são esses patrícios, que nem sempre são os mais ricos, tá? Mas eles são descendentes daqueles fundadores da cidade. Então todos aqueles que descendem das pessoas que fundaram Roma são considerados patrícios, e aí tem um pacote de vantagens e benefícios que outros não têm. As pessoas comuns que habitam Roma, que não são descendentes dos fundadores, mas habitam, alguns muito ricos, vão ser chamados de plebeus, que é o povo, tá? O povo são os plebeus e a classe privilegiada são os patrícios. Você vai ter também um grupo que se chama clientes, que vem, o cliente que se usa hoje em lojas, essas coisas. O cliente, quem é o cliente? Naquele tempo, o cliente é aquele que servia aos patrícios. Então os patrícios mantinham pessoas, sustentavam pessoas, davam empregos, apadrinhavam os filhos. Algo que depois no Brasil foi feito também por muito tempo. No Brasil se tinha esse costume das pessoas ricas da cidade, principalmente cidade do interior, tudo. Os ricos, os poderosos, os políticos, era o padrinho dos filhos do povo, tá? Como meio que criando uma linha de dívida, né? Então, ele ajudava o filho, dava presentes, em troca aquela família votava nele, aceitava o que ele queria, fazia favores para ele. Tá? Então, a sociedade de Roma estava montada mais ou menos nessa linha. Você tinha um grupo privilegiado, os patrícios, que não significava que eram todos ricos e poderosos. Você tinha patrícios que não tinham essa riqueza toda, mas mesmo assim eram respeitados. Mas a grande maioria eram muito ricos. Você tem plebeus, que é o povão, e alguns que vão enriquecer, mas que não vão ter os mesmos direitos dos patrícios. E você vai ter um grupo que serve a esses patrícios, que são os clientes, tá? Numa relação aí de troca, né? De ajuda de um lado, ajuda do outro, por isso leva o nome de clientes. E abaixo você vai ter os escravizados, que é quem trabalha mesmo, né? Que são os escravos.
O exército de Roma é formado por quem? Pelos esses cidadãos romanos, não os escravos, os outros todos, que são donos de terra. Eles têm que prestar o serviço militar. Então, quando Roma precisa ir à guerra, uma luta, qualquer coisa, essas pessoas abandonam as suas terras e vão para a luta. São treinados e tudo para lutar. Você pode se perguntar, mas e a terra deles? A maioria deles tem escravos, e quem trabalha para valer mesmo são os escravos, tá certo? Essa é mais ou menos a formação de Roma no período em que ela é dominada por esse povo, que ela vive do reino, né, da realeza dos imperadores etruscos. Por volta do ano 500 a.C., Roma vai se libertar dessa dominação. Aí Roma já um pouco mais poderosa, Roma se aproveitando no momento de fraqueza dos etruscos, vai conseguir se libertar desse domínio etrusco e vai tomar mão do controle político da sua própria região. E aí eles vão fundar. O que os romanos vão fazer? Eles não aceitam mais a ideia de ter um rei. Eles a lembrança dos governos dos reis etruscos assombra os romanos. Então os romanos não querem rei, não querem o poder de um rei, seja ele etrusco ou seja ele romano. Os romanos eles vão beber das influências atenienses. O que os romanos vão fazer? Os romanos vão recriar não, mas eles vão se inspirar na democracia ateniense para criar um novo modelo, uma nova fórmula de governo, que é a república. Do termo latino res, grego-latino, né? Res, que é coisa, e pública do povo. Então, Roma pertenceria ao povo, seria governada pelo povo, como Atenas era. Vamos relembrar. Em Atenas, todos os cidadãos participavam de todas as decisões. Então, tudo que era feito em Atenas, falamos disso lá atrás, há umas aulas atrás, qualquer decisão tomada em Atenas teria de passar todos os cidadãos atenienses participavam, davam sua opinião e depois ela era votada. E aí ganhava o que tivesse mais votos, tá? Então, dando um exemplo bem fuleiro, só para vocês entenderem. A gente vai pintar essa sala aqui. Se fosse na Pérsia, em Esparta, ou durante o governo etrusco, quem decidiria a cor da sala? O rei. Ia decidir a cor e o resto ia pintar. Os cidadãos iam pintar da cor que o rei mandou. Em Atenas mudou. Em Atenas como funcionava? A gente tem que pintar essa sala. Todos os cidadãos dessa sala, todos os alunos iam ter direito a dar a sua opinião de que cor deveria ser usada e por quê. E depois que todos dessem a sua opinião, dessem seus motivos, ia ser feita uma eleição para escolher que cor a sala ia ser pintada. Uma forma muito mais justa de governo, porém lenta, porque até você ouvir todo mundo dar a sua opinião, todos os cidadãos darem seus motivos de por que uma cor, por que outra, se passava um longo tempo. Então, era um sistema de governo muito mais justo, mas também muito mais lento. Num governo autocrático onde o rei toma a decisão é rapidíssima, é uma só. É injusto. Você está a opinião de uma pessoa só, que muitas vezes nem tem nada a ver com aquilo. Nem vai pisar nessa sala, mas é ele que vai escolher a cor. O que os romanos vão fazer? Os romanos eles vão construir algo novo, inspirados na democracia ateniense. A democracia ateniense trazia uma forma de governo mais justa, porém lenta. O que os romanos vão fazer? Eles vão modificar e vão criar algo novo, que é a república. Como vai funcionar? Eles vão dividir o povo romano, patrícios e plebeus, em grupos. E cada um desses grupos, centúrias, vai eleger um representante. Então você vai ter eleições para senadores, você vai ter eleições para representantes do povo. E são essas pessoas que vão discutir para tomar as decisões. Então você não vai ter uma pessoa discutindo. Você vai ter várias, não todos os cidadãos, e sim as pessoas eleitas por esses cidadãos. Te lembrou alguma coisa?
é a nossa forma de governo hoje. Hoje, como vivemos? Como é o controle político? Aqui no caso do Brasil, nós temos um presidente. Em Roma, você não tinha essa figura do presidente. O que você tinha? Você tinha o povo escolhia e votava em um representante. Esses representantes formavam um colegiado, o Senado Romano, e esse Senado Romano, junto com o representante do povo, dos patrícios, de todos, tomava as decisões, discutia, dialogava, votava e tomava as decisões. É o que nós temos hoje. Você vota nos senadores, nos deputados, são eles que discutem, votam, dão ideias, criam as leis que vão ser seguidas pela gente. Então a nossa forma de governo hoje, o governo moderno da maioria dos países do mundo, é inspirado em algo criado pelos romanos há 500 a.C., tá? Ou seja, há mais de 2.500 anos atrás. Certo? Que é a República Democrática, inspirada na democracia ateniense, tá certo? Então foi assim que viveu a República Romana, tá? Com conflitos, óbvio, que a maior parte das pessoas eleitas eram patrícios dos grupos privilegiados que compravam votos, que ameaçavam os plebeus na hora de votar, que colocavam os seus clientes para fazer boca de urna. A maioria das pessoas eleitas eram patrícios, mas várias vezes você teve eleição de representantes diretos do povo, como no texto aí você vai ler sobre os irmãos Graco e tudo mais, que vão lutar diretamente pelos direitos e pelos benefícios do povo comum, tá certo? Mas na grande maioria das vezes, os eleitos vão ver somente o lado dos privilegiados, que também lembra o nosso mundo de hoje, tá certo? Então essa é a introdução aí para a gente falar um pouquinho de Roma, tá? Então Roma passou por esses períodos. Você teve o período da realeza, do governo real, etrusco, que é um povo estrangeiro. E depois, quando os romanos tomam o controle de Roma para si mesmo, aí eles vão criar a República Romana, que vai funcionar dessa forma que eu passei para você. E é durante a República que Roma deixa de ser uma cidadezinha, uma cidade que vem crescendo, emergente, e vai se tornar uma coisa gigantesca, tá? Vão lutar contra os fenícios, na cidade de Cartago, e falaremos disso em outro momento, tá certo? Então, começamos a falar do Império Romano, essa primeira aula, falaremos disso por pelo menos mais 2 ou 3 aulas, tá certo? Até a próxima aula, gente. Fui!